Fala, rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e você tá no Geral Pod, aquele podcast, aquele papo, como os mais jovens gostam de chamar, aquela resenha que todo mundo pode. Agora que geral deve o quê? Se inscrever no canal. Já tá inscrito no canal? Não é possível, ainda não tá inscrito no canal? Somos 50 e poucos mil amigos e só falta você. Então aqui, ó, se inscreva no canal, ative os sininhos, as notificações, manda no grupo da família. O papo de hoje você pode mandar no grupo do condomínio, no grupo do futebol, no grupo da família. Sabe aquele papo que todo mundo, que geral pode receber? O papo de hoje é desse. Todo mundo pode receber e a gente vai falar de tanta coisa que todo mundo vai se identificar. Agora, antes disso, já tá no Instagram? Já segue a gente lá? Então aqui, de novo aqui, ó. Se inscreva lá, segue a gente, @geral.pod, @geral.podcast, nossos dois perfis aqui do estúdio e também do nosso podcast. Estamos bombando todo mês, graças a você. A nossa média está sendo de 10 milhões de visualizações. Porra. Então, é muito importante que vocês continuem lá, continuem engajando, continuem comentando, continuem compartilhando. Pega os vídeos velhos e bota pra frente também. Ah, inclusive, vai aqui um recado pra Meta. Pô, a Meta derrubou um vídeo nosso de maio, que a gente já tava com mais de 7 milhões de visualizações, derrubou agora, nesse final de semana, falando que nós não cumprimos as normas de direitos autorais. Alô, Meta, o estúdio é nosso, a gente gravou aqui dentro, nosso conteúdo, várias pessoas roubaram esse vídeo, várias, e continua no ar, e o nosso caiu. Eu reclamei e falaram que não, que eu tenho que entrar em contato com quem denunciou. Agora, como é que eu vou saber quem denunciou? E quem seria capaz de denunciar o meu vídeo falando que eu roubei? Então, Meta, tá de brincadeira, né? Mas a nossa meta é que todos os nossos papos continuem engajando, isso que é o mais importante. Agora, gente, que horas são? Essa hora só tem duas possibilidades. Ou eu estou morrendo de fome, ou eu estou na Paladari. A Paladari, que é o melhor restaurante aqui da Barra Olímpica. A Paladari, de segunda a sexta, tem um buffet sensacional de comida saudável, salada, que eu não passo perto. E aí tem a parte que eu adoro, bife à parmegiana, rabada, nhoque. Aí eu consigo misturar farofa, feijão. Eu faço um carnaval lá que, se a minha nutricionista descobrir, acho que ela até separa de mim, mas a gente não vai contar que você é meu cúmplice. Então, Paladari, de segunda a sexta, o melhor buffet na Paladari 2. De segunda a sexta tem também o happy hour, com rodízio de pizzas, petiscos. É maravilhoso, é o melhor lugar para fazer a confra da firma. Sabe a festa de final de ano, amigo oculto? Vai para lá, na Paladari. Sabe aquela pessoa, aquela funcionária, aquela colega de trabalho, puxa saco, que agora no final do ano teve a promoção? Vai pra lá pra falar mal dela, porque na Paladari ela não vai ser bem recebida, porque na Paladari é só gente legal como você. Beleza? Já falei demais, agora eu vou começar o papo com esse meu convidado que eu já conheço há muitos anos. Já conheço há muitos anos porque no dia mais feliz da minha vida, e vocês sabem qual é, 27 de maio de 2001, ele estava no mesmo lugar que eu. Então, antes de qualquer coisa, eu já gosto dele desde essa época, porque ele estava envolvido nesse processo, que o Flamengo, a nossa maior paixão, no dia 27 de maio de 2001, gol do Pet, ele estava presente naquela turma, então dali eu já gosto. E hoje é um grande político, é um empresário, é um cara que muita gente gosta, já falei com ele pelo Instagram, tentando trazê-lo, e agora a gente conseguiu trazê-lo aqui, e tudo acontece na hora certa. Que prazer receber você aqui. Prazer todo meu, João. Deputado Júlio Lopes, que prazer. Rodrigo, alegria total, muito bom você relembrar aí nosso irmão Petkovic, que nos deu as maiores alegrias do mundo. A esse gol ao qual você se refere aqui é algo que nenhum rubro-negro pode deixar de cultuar, de memorar, de rezar, porque aquilo ali é um momento muito especial da nossa trajetória, da nossa história. Obrigado aí pelo convite, uma honra estar contigo aqui. Agora, mais do que flamenguista, mais do que deputado, queria saber, quando perguntam quem é Júlio Lopes, qual a tua resposta? Eu sou um cidadão, cara. Na realidade, eu sou professor, né? Sou professor de planejamento, dei aula durante 20 anos praticamente, e sempre tentando mostrar para as pessoas que, se elas querem mudar de vida, se elas querem legar a seus filhos um futuro melhor, elas é que têm que efetivamente fazer isso.
O que pode um político, o que pode um governo, é, de alguma forma, sendo responsável, colaborar. Mas quem muda a vida do cidadão, da cidadã, é ele mesmo, é ela mesmo, acordando de manhã e dizendo: hoje é o dia de fazer algo diferente, de empreender um caminho novo, de criar uma vida nova, uma nova circunstância. Então, Rodrigo, essa é a minha crença. Eu acredito muito e vivo para entusiasmar as pessoas, tanto os mais jovens quanto aqueles que já estão na labuta, de que o tempo da ação é o presente. Não existe o futuro. O futuro é algo que você projeta, é algo que você antecipa. É uma aposta, né? Mas, na realidade, só o tempo presente é que modifica as coisas, que faz com que a realidade do amanhã mude. E é nisso que eu tento focar, é nisso que eu tento ajudar. E aí, como é que um professor, né, um empresário bem-sucedido, como é que ele opta por entrar? Porque, assim, muita gente, eu particularmente, eu tenho muito medo do cara que entra na política para mudar de vida, para mudar a sua vida. Eu tenho muito medo dessas pessoas. E aí, todo mundo aqui do Rio conhece. Você é um empresário bem-sucedido, é um professor, enfim, já era uma figura conhecida. Qual é a motivação para entrar na política de alguém que não entrou na política para se fazer? Na realidade, Rodrigo, eu sempre tive essa paixão, né? Eu, na escola, no Colégio Andrews, onde eu estudei o primário, eu já era líder estudantil, eu já era o presidente do diretório acadêmico do colégio, né? E fazia uma bagunça danada, pedindo, reivindicando, enfim. E eu fui o orador único de todas as turmas do colégio na formatura do terceiro ano, numa reivindicação lá de mais liberdade para os alunos. E o Flecha Ribeiro, que era o diretor-geral do colégio, foi muito feliz, porque eu fiz uma crítica contundente ao colégio, e ele disse que a capacidade de criticar, a capacidade de formular, era exatamente o que ele tinha trabalhado e que ele se sentia feliz que nós, alunos, estivéssemos nos posicionando até contra ele naquele momento. Mas era um legado ali. Porque ele acreditava que aquilo era o legado dele. E saindo de lá, eu fui estudar na Cândido Mendes, fui estudar na PUC, mas eu fui, depois, na Cândido Mendes, eu fui presidente do diretório acadêmico durante muitos anos e fui o primeiro diretório de direita a ganhar aqui no Rio de Janeiro. Então, naquela época... Estamos falando de que ano? Era em 82. Então, era governo João Figueiredo. E naquela época a gente chamou muita atenção porque a gente já tinha uma postura de reivindicar questões que a gente achava que a faculdade podia ter de melhor e que, você veja, naquela época a nossa principal luta é que era um calor danado na faculdade e a gente queria ar-condicionado na faculdade. Então, eu, muito mais do que outras questões, eu focava naquilo que era objetivo, naquilo que os alunos queriam. E aí eu fui muito bem sucedido como presidente do diretório acadêmico, me reelegi lá algumas vezes, fiz uma trajetória importante lá, e aí também lá fui convidado para ser professor, primeiro assistente, depois fui ser professor da cadeira de OIM, né? E fiz essa trajetória bem sucedida como presidente do diretório acadêmico. Saindo de lá, fui ser empresário, que eu já era, né? Trabalhava com a minha mãe nas nossas escolas e tal. Que é o Centro Educacional Lagoa, né? Exatamente. E as escolas começaram a crescer muito, ter um desenvolvimento muito grande. E eu fui também para o sindicato, onde também fui vice-presidente geral, depois fui presidente da Associação Brasileira de Creches, que era uma área que a gente atuava muito. Então, tanto no mundo empresarial quanto no mundo estudantil, eu sempre tive uma liderança grande e fui andando assim, sempre fazendo política, fazendo a política associativa, né? E essa coisa sempre me mobilizou. Depois tive uma bonita trajetória no Flamengo também, onde eu fiz parte da administração muitos anos, diretor de várias áreas, depois vice-presidente de várias áreas, até ser vice-presidente geral. Enfim, então eu tinha essa paixão pela política e eu tinha ficado muito bem sucedido, porque eu tinha tido a oportunidade, como empresário, de comprar muitas escolas, né? A gente tinha comprado várias unidades, a Fundação Brasileira de Almeida, depois como é que era o nome lá? Enfim, várias escolas a gente foi no caminho adquirindo e eu fiquei muito grande. Até a Rede Globo, o jornal Globo, uma vez falou: o Júlio Lopes, o Papa Tudo da Educação, enfim. O Souza Leão, que era um colégio enorme, a gente comprou, que era ali no Jardim Botânico, a Senador Corrêa, vários. E o Franco Brasileiro, na Rua das Laranjeiras, né? E a gente ficou de um tamanho grande. E eu achava ainda que estava incompleto, que o meu desejo era fazer algo maior pela sociedade, fazer algo de uma maior dimensão, e eu queria, então, ser deputado federal.
E aí fiz um planejamento para ser candidato. E logo na minha primeira eleição, o povo foi generoso, Rodrigo, eu consegui 70 mil votos e me elegi, então, para deputado federal na minha primeira eleição. 70 mil votos é um nome, foi um número muito significativo. Eu tinha uma metodologia, eu sempre tive muita tecnologia, sempre trabalhei muito com a área digital, né? Naquela época, na década de 90, eu tinha uma empresa muito bem sucedida na área digital que tinha 17.500 usuários de internet de escada. Então, nós tínhamos, naquela época, internet de escada. Pra você ter uma ideia, era uma coisa incrível, né? Porque você, para fazer a conexão, tinha que usar o telefone, fazer no disco, né? E, enfim, eu tinha esse desejo de fazer política pública, e tinha uma obsessão, sabe, Rodrigo, que eu acho que, graças a Deus, eu consegui entregar, estou completando agora, que era trabalhar no sistema de identificação pública do Brasil. Cada brasileiro tinha 23 números para tratar da sua cidadania, uma complexidade enorme. Cada área do governo queria ter o seu cadastro, queria ter o seu monopólio de gerar e gerir os cadastros. E eu achava aquilo tudo uma loucura, sobretudo na área da saúde. O brasileiro precisava ter um cadastro mais assertivo na saúde. E eu, então, comecei a fazer uma série de leis propondo, primeiro, a simplificação, né? Que é a lei do número único do CPF como número único do brasileiro, que eu, graças a Deus, acabei conseguindo aprovar só em 2017, depois de 20 e tantos anos de luta para trabalhar, porque a resistência é enorme, né? Mesmo depois de 2017, quando eu consegui fazer a lei, que o presidente da República sancionou a lei, até hoje, até agora, em 2025, eu não tinha conseguido implementar a lei, Rodrigo. Mas por quê? Qual a dificuldade? Porque as pessoas têm os cadastros e os cadastros dão muito poder. E, por exemplo, no Ministério da Saúde, né, o número do SUS, que é um número alucinado, tem inacreditáveis 360 milhões de registros. Como é que pode um país com 215 milhões de brasileiros... É que os mortos... mistura morto com vivo, junta tudo e isso dá uma pra golpe para fraude, para golpe é maravilhoso. Exatamente. Então, é essa a minha retórica. E aí eu consegui fazer um processo no Tribunal de Contas da União pedindo que o tribunal exarasse uma determinação, mandando o Ministério da Saúde e o governo cumprir a lei. Nessas análises, o TCU chegou à conclusão de que só na saúde e economia da minha lei é de 20 bilhões de reais. Ou seja, quando você implementa o número único da saúde, você, através de auditorias, monitoramento e todo tipo de acompanhamento que passa a ser muito mais preciso, você vai economizar quase 20 bilhões de reais. No todo, em todo o país, 60 bilhões de reais. Meu Deus. Então, é algo importantíssimo para conter o déficit público, é algo importantíssimo, sobretudo, para ajustar os procedimentos da saúde, porque quando você, com um cadastro, 360 milhões de registros, você não sabe quem colocou a órtese, quem colocou a prótese, como você consulta aquele cidadão para ele avaliar o serviço público. Então, Rodrigo, toda a minha tônica, e até hoje, você que está aí nos ouvindo, o Geral Pode, é o seguinte: o serviço público só vai melhorar quando você que recebe o serviço puder avaliá-lo. Quando você puder dizer se o serviço lhe foi bem prestado, se você de fato recebeu aquela prótese, se você de fato recebeu aquela vacina, aquele remédio, enfim, aquele tratamento. E é nisso que eu acredito, trabalhei nisso a vida inteira e continuo trabalhando. Eu acredito muito que agora em março, o próprio governo Lula vai fazer um grande evento lá para celebrar o CPF como número único da saúde, como uma grande conquista da sociedade. Porque qual é a ideia, Rodrigo? A ideia é que a gente tem um serviço público no Brasil que é muito poderoso, que é o igov.com.br. É uma ferramenta de administração pública e que tem mais de 5 mil serviços. Você já deve ter usado o igov.com.br, que eu, na época da pandemia, consegui convencer o ministro Queiroga a usar a minha lei para vincular o sistema de vacinação ao sistema do igov.com.br. Então, o resultado, Rodrigo, é muito bacana. Nós temos 154 milhões de brasileiros que foram vacinados usando o igov.com.br e até hoje, a qualquer segundo, qualquer um desses cidadãos pega o seu telefone celular ou o seu laptop, computador, o que seja, e vê lá quem aplicou a vacina,
que lote era a vacina, Transparência total. que tipo de vacina que era. Então você tem acerca do serviço de vacinação pública do Brasil o melhor e maior sistema de monitoramento e auditoria. E aquilo foi feito como um exemplo da capacidade e das possibilidades do IGOV. O que a gente quer agora? Que esse gov.com.br não controle só as vacinas como foi feito na pandemia, que ele controle toda a parte de medicamentos do Brasil, que ele controle toda a parte de internações, que ele faça todo o monitoramento da saúde brasileira através de auditorias e de participação das pessoas que são atendidas. Vai ser um vespeiro danado, hein? Exatamente. Daí a dificuldade. Vai ser um vespeiro. Daí a dificuldade. A gente tem uma resistência enorme, porque ninguém quer ser controlado, ninguém quer permitir que o serviço seja avaliado. Mas nós estamos avaliando, nós estamos avançando, e aí eu quero registrar aqui até um agradecimento ao ministro Padilha, que de fato, depois de muita e muita luta, e depois também do Tribunal de Contas da União e do próprio Supremo Tribunal Federal, que eu também entrei no Supremo, para que o Supremo determinasse que todo pagamento na saúde brasileira fosse vinculado ao CPF. E houve, então, uma determinação por unanimidade do Supremo Tribunal Federal, dizendo que todos os pagamentos entre Estado, União e município deveriam ser feitos exclusivamente pelo CPF do cidadão. Então, nós começamos a avançar em controles que são extremamente importantes para a auditoria da saúde brasileira. E nisso, a gente começa a economizar recursos que eram jogados fora, recursos que se perdiam, recursos que não se monitoravam. É um avanço extraordinário. A sociedade ainda não se apercebeu disso, porque isso está muito no começo. Mas se vocês entrarem aí no site do Ministério da Saúde, vocês vão ver que eles já limparam o cadastro do SUS em mais de 70 milhões de cadastros inexistentes e estão anunciando, é público, está anunciado que até março eles vão tirar mais 116 milhões de registros do cadastro Que do não SUS. existe, de pessoas, de De números... pessoas que não existem. Quer dizer, ou então existem, mas você, por exemplo, Rodrigo, Duplicou. você pode ter 5 números do SUS. Então, agora, com essa limpeza do cadastro, o que é que vai acontecer? Na realidade, o seu CPF é que vai valer para a saúde do Brasil e o eventual número do SUS que você tiver vai ter que estar linkado Conectado, exclusivamente ao seu número do CPF. Por que eles diziam que não era possível? Porque o Brasil tem índios, tem estrangeiros, tem uma série de pessoas que precisam ser atendidas pela saúde pública do Brasil, por óbvio. Mas eu sempre disse ao ministro e a todos que não se administra pela exceção, se administra pela regra. E a regra são os 215 milhões de brasileiros que precisam de uma saúde de qualidade, de um atendimento de qualidade e de poder avaliar a saúde. E aí o resto é o resto. Nós temos... Não que eu não ache importante, nós temos 650 mil índios no Brasil, que tenhamos 1 milhão de índios. Esse 1 milhão tem que ser administrado de uma forma diferente, até porque eles, como você sabe, eles precisam de uma tutela especial. São índios. E dependendo da natureza deles, se eles ainda estão, inclusive, numa pré-condição de isolados, por óbvio, eles precisam de toda a atenção da FUNAI e de serem tratados de uma maneira muito especial. Mas o brasileiro, não. O brasileiro vive na sociedade, ele tem um número do CPF, ele quer exercer aquele número, ele quer dar opinião sobre a qualidade do serviço e ele quer participar da gestão melhor da saúde brasileira. Agora, isso é uma postura, isso é um projeto, isso é uma missão, vamos dizer assim, que não dá voto. É verdade. Né? A gente vive hoje vive há muitos anos num país, num parlamento, onde causas polêmicas, onde causas ideológicas, onde muita coisa chama a atenção e dá voto. Isso, toda vez que vai... Agora a gente vai ter em 2026, vai ter novas eleições. Isso, na verdade, é um dificultador. Isso acaba sendo, para um político do seu quilate, isso acaba sendo... não se render a esse tipo da nova política nova, das redes sociais, da fanfarronice. Isso é mais difícil? Com certeza, né, Rodrigo? Com certeza. Eu, inclusive, elejo temas de Estado para poder trabalhar, porque acho que a minha contribuição fica mais importante como cidadão e como deputado, né? Então, eu estava te falando das questões da identificação. Eu tenho um outro tema que eu até te trouxe um livro, vou te deixar aqui, ó. Esse tema, para mim, Rodrigo, é um dos temas mais importantes do Brasil. Sem sombra de dúvida nenhuma, desde 2002 eu trabalho com isso.
E em 2002 eu fiz esse livro que foi publicado em 2005. Esse livro aqui mostra que a pirataria e o contrabando, nessa época, davam ao Brasil um prejuízo de 20 bilhões de reais por ano. E nós, você vai ver aqui, eu tive muito sucesso com o combate à pirataria, à contrafação e à sonegação. Eu fiz uns riscos aqui, mas, enfim. Eu tenho aqui, ó, eu estou aqui na Biblioteca do Congresso Americano com o presidente Biden, presidente dos Estados Unidos. Ele era presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado americano, quando nós nos reunimos com ele para assinar o Acordo Brasileiro-Americano de Combate à Pirataria. Em todos os segmentos? Em todos os segmentos. Era muito importante. Essa semana, não sei se você viu, 14 toneladas de material do Flamengo foram descobertos de pirataria. Que loucura. E isso não assalta só o nosso time, isso assalta a criatividade, isso assalta a cada cidadão, porque os impostos não são recolhidos, enfim. E aqui eu quero te mostrar que, quando a gente fez esse acordo aqui do combate à pirataria com os Estados Unidos, a gente deu um avanço enorme, porque a gente conseguiu mobilizar todas as grandes polícias do mundo, né? Uhum. Eu estou aqui, ó, fazendo uma conferência no Congresso Mundial de Combate à Sonegação em Lyon, na França, com o presidente, que era o secretário-geral da Interpol. Eu consegui que a Interpol, na época, com o presidente Lula e o ministro Márcio Tomás Vaz, que prefaciasse esse livro, a gente fizesse uma grande frente de combate à pirataria. Nós criamos a primeira delegacia de combate à pirataria do Brasil. Nós criamos o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e à Contrafação. Que é outro vespeiro, né? Que é outro vespeiro, mas as pessoas perguntam assim, mas por que isso, Júlio? Porque você não tem ideia. Os remédios mais falsificados... Eu ia falar sobre remédios. São exatamente os mais caros, que são os remédios dos cânceres, das doenças raras, das doenças autoimunes. As pessoas não têm ideia da quantidade de falsificação de remédios contra cânceres, de remédios autoimunes, que são remédios caríssimos e que são muito pirateados, muito contrabandeados, e a gente não tem controle. Então, eu a vida inteira me mobilizei muito contra isso, tive muito sucesso porque a gente conseguiu propor todo esse trabalho aqui. Esse trabalho foi internacionalmente reconhecido pelo Parlamento da França, pelo Parlamento da Espanha, pela própria Interpol, enfim. E eu sigo nesse trabalho há mais de 20 anos. Aqui, quando eu concluo esse livro em 2005, a pirataria no Brasil gerava um prejuízo da ordem de 20 bilhões por ano. E hoje? Você tem ideia de quanto é essa conta hoje? Não faço ideia. 485 bilhões por ano é o que se perde com a pirataria, a contrafação e a sonegação. Esse dado é um dado da CNI, da Confederação Nacional da Indústria. Rodrigo, o problema é tão grave, tão grave, que hoje 40% do mercado de pneus, ninguém acredita, o mercado de pneus está na mão do contrabando e na mão da falsificação. Então, hoje, a gente está com uma crise... De cada 10 carros que a gente está vendo aí pela cidade... 4 estão com pneus ou forjado, ou contrabandeado, ou de alguma forma irregular. Então, mas me tira essa dúvida. Quando a gente fala em pirataria, quando a gente fala em falsificação, a gente fala, obviamente, em produtos de qualidade... Produtos desconformes. Perfeito. Isso pode, inclusive, da mesma forma que o remédio, tá matando, né? Por óbvio, o pneu falsificado, o pneu contrabandeado, ele é tão ruim que ele não aguenta a recalchutagem. Então, no Brasil, o que está acontecendo? Você que está vendo aqui o Geral Pode. A indústria de recalchutagem está morrendo no Brasil. Porque o pneu brasileiro, feito pelas 21 fábricas que tem no Brasil, o Brasil tem as 21 melhores fábricas de pneu do mundo, tem borracha de excelente qualidade. Esse pneu de alta qualidade, ele é recalchutável. E a gente que desenvolveu uma enorme indústria de recalchutagem que permeia o Brasil inteiro, do norte ao sul, você tem uma indústria pujante. Essa indústria hoje está em falência. Por quê? Porque os pneus contrabandeados, os pneus falsificados, eles não aguentam recalchutagem, porque as tiras de aço dele são ruins, porque a qualidade dele é ruim. Então, tem toda uma desmobilização de cadeias produtivas inteiras, Rodrigo, que estão desabando, porque a gente não tem controle da pirataria. Você sabe, um outro dado que é absolutamente estarrecedor, a pirataria na área da bebida, que acabou de matar mais de 40 pessoas, aí, cegar pessoas, tornar pessoas
imóveis. Paralisia geral. Várias pessoas ficaram com paralisia em função da Em algumas ingestão de álcool. semanas. Fora o que já vem acontecendo há quantos anos? Olha só o que aconteceu. O Brasil é tão esculhambado que as pessoas compram álcool no posto de gasolina para falsificar gin e falsificar vodka. Só que o posto de gasolina também já estava falsificando. E o posto de gasolina, que pode botar... Olha só, meu amigo, você que está olhando aí. Que loucura. 0,5% de metanol é aceitável numa mistura de álcool. Sabe quanto que os postos estavam botando de metanol? 50%. Quando você bota 50% de metanol... 100 vezes mais? 100 vezes mais. Ele é veneno absoluto, ele mata. E aí o que o cara fez? O cara comprou o álcool do posto de gasolina, achando que estava com 0,5% de metanol, mas estava com 50% de metanol. Invasou como se fosse vodka, invasou como se fosse gin, vendeu, matou dezenas e dezenas de pessoas, cegou várias outras, inutilizou a vida de várias outras pessoas. E isso vem acontecendo repetidas vezes. Tem ideia do volume total? 55 bilhões de reais, 55 bilhões de reais, o Estado brasileiro, a sociedade perde na contrafação, no contrabando, no descaminho da bebida. Mais de 10 bilhões no cigarro. Eu não sei, olha que loucura. Celulares. O mercado brasileiro de celulares é de 50 milhões de celulares por ano. 20 milhões são contrabandeados, piratas ou vêm do roubo. Então o Brasil perdeu completamente o controle. Eu estou, como deputado, insistindo, lutando, brigando para que a gente reinstale uma comissão especial de combate à pirataria, porque nessa época aqui a gente conseguiu uma redução drástica. Nós prendemos o Lau Quinchong, prendemos o Lobão, o maior contrabandista de cigarro do Brasil, fizemos uma série de trabalhos que jamais poderiam ter sido feitos se não houvesse uma coordenação do governo federal, do Congresso Nacional, das polícias... Da Força Tarefa. E da Força Tarefa com a Receita Federal. Agora mesmo, essa operação de São Paulo, né, que é a Carbono Zero, mostrou que numa operação só, a Receita Federal bloqueou fundos de mais de 56 bilhões de reais da área de combustível. E vai ainda ter muito problema e muito político enrolado com isso aí. Por quê? Porque só a fraude de combustível no Brasil, Rodrigo, é de 62,5 bilhões de reais ano. A fraude volumétrica, que é você ir no posto de gasolina e comprar 1 litro e receber 600 mililitros, receber 700 mililitros, é de 12 bilhões. Então, a chance de um brasileiro ir ao posto de gasolina e abastecer e levar uma quantidade de gasolina ou de álcool menor, ou de diesel muito menor do que aquele comprou é imensamente grande. 70% das vezes em que você for a um posto de gasolina, você tem chance de comprar uma quantidade muito menor do que a que você pagou, e não é só a quantidade, quem dera fosse. A qualidade também. É a qualidade do combustível que você está comprando que está adulterado, não só com metanol, mas com álcool, com solventes, com todo tipo de porcaria que botam no seu tanque. O que acontece quando você compra esse tipo de mistura? O teu carro, ele tem uma queima de combustível para um padrão ou de gasolina, ou de diesel, ou de álcool, que está montado e estruturado para uma determinada mistura. Quando a queima dessa mistura é completamente desordenada ou é totalmente desconforme, o seu carro passa a consumir imensamente mais, 2 vezes mais, além do desgaste das peças. Você imagina, com um carro recebendo essa quantidade de metanol, a bronzenagem, a forma como esse metanol corrói e consome as peças do seu carro, destrói o seu automóvel. Eu tenho um motorista que trabalhou comigo, o Bezerra, que eu até tive com ele de manhã cedo hoje. Ele se aposentou e aí ele me pediu uma ajuda e nós compramos juntos um caminhãozinho para ele trabalhar, e eu agreguei esse caminhãozinho lá na minha empresa para ajudá-lo, e ele é um cara muito esforçado, trabalhador, a beça. Enfim, ele comprou uma casinha melhor para ele fora do Rio, e aí parou de trabalhar comigo para trabalhar nesse caminhão. Ele, coitado, foi fazer uma viagem, Rodrigo, a Minas, para fazer uma entrega. Lá, abasteceu o caminhãozinho da Kia dele. O caminhão recebeu um diesel de tão péssima qualidade que bateu o motor e acabou com o motor do caminhão dele. Quem paga isso? Coitado, ele e eu, que tivemos que fazer uma cota para poder recondicionar o motor. Então, essa é a realidade do Brasil. Hoje,
A gente tem uma qualidade de combustível no Brasil que não é aceitável. A gente tem no mercado brasileiro de combustível a maior sonegação do mundo. E eu, então, estou trabalhando muito, Rodrigo, para que a gente crie um negócio, é um projeto meu de lei super bacana que vai votar no Congresso na próxima semana. Vem mais um aí, mais um vespeiro. Que é o Operador Nacional do Sistema de Combustível. O que é o Operador Nacional do Sistema de Combustível? Eu bolei um negócio parecido com a ONS, que é o Operador Nacional do Sistema de Energia. Aonde? A ONS é benchmarking do mundo inteiro. Nós temos 197 mil quilômetros de linhas de transmissão integradas e o controle da energia brasileira é todo centralizado lá no Operador Nacional do Sistema. Eu vendo aquilo, que eu sou muito fã da ONS, eu digo, porra, eu vou criar um modelo parecido para o combustível, que vai fazer o quê? Ele vai monitorar toda a compra de combustível do Brasil. Então, chegou um navio da Rússia, chegou um navio da Europa, chegou um navio dos Estados Unidos, pega, vê a qualidade do combustível, monitora, vê a quantidade, informa para o centro de operação e ali você tem todo o combustível, seja gás, seja metano, o que for, monitorado. O legalizado. Tudo que for. Obviamente, o legalizado. Mas quando você tem todo o combustível por determinação de lei monitorado e acompanhado, você terá todo o sistema monitorado. E a gente quer, então, que as refinarias todas, que todos os formuladores, que todos os distribuidores e que todos os postos de gasolina, Rodrigo, estejam online real time. O que é isso? Você abasteceu o seu carro, não importa se a bomba é no Rio, em Teresópolis, ou em Natal, no Rio Grande do Norte, onde quer que seja, no interior da Paraíba. A bomba vai estar controlada em tempo real, digital. O que saiu, o que saiu, quanto você pagou e a qualidade dela. E isso, minha gente, você que está vendo o Geral Pod hoje, quero garantir a vocês que isso é uma tecnologia muito barata e absolutamente disponível hoje. Por quê? São sensores. Então, se você pegar hoje, né, todo caminhão de transporte de diesel, todo caminhão de transporte de álcool, todo caminhão de transporte de gás no Brasil, se ele for monitorado com uma cerca eletrônica, ou seja, você sabe de onde ele saiu, para onde é que ele vai e quanto tempo ele vai levar, você controla todo o sistema. Porque são milhares e milhares de caminhões, mas para sistemas de logística e informática, isso é uma bobagem, é ridículo do ponto de vista tecnológico. O Brasil... E o posto sendo monitorado também, vai ter até a chancela, esse posto, porque pode ter o vagabundo que burla isso, mas de repente ele não vai ter a chancela, aquele posto, por exemplo, ele não é... Fica claro que ele não é do sistema. O nosso projeto é que todo posto... No Brasil tem 40.854 postos de gasolina com uma média de 120 mil bombas de gasolina, uma média de 4 bombas, vamos lá, 122 mil bombas de gasolina. Essas 120 mil bombas terão que ser monitoradas online em tempo real. E aí, todo o abastecimento... Vamos ser honestos. Tá uma luta do caramba, mas eu acho que agora vai passar. Por quê? Porque o Brasil se mobilizou agora por causa da Operação Carbono Zero, por causa dessa operação aqui nessa refinaria do Rio de Janeiro, que deixou 26 bilhões de passivo fiscal para o Rio de Janeiro. A sociedade está revoltada. Então, nesse momento... A sociedade está revoltada, deputado? Eu acredito que está. Eu acredito que está. O senhor acha realmente que a sociedade está revoltada? Acho que está e está querendo ações contundentes. Eu fiz Eu gostaria que tivesse. Mas eu acho que está sim. Eu acho que a gente tem que acreditar que a sociedade agora quer uma ação dos governos, quer uma ação do Congresso, quer uma ação dos radialistas, dos podcasts. Então, mas por que isso não é tão divulgado? Eu, por exemplo, não sabia desse projeto. Não, porque esse projeto sofre uma resistência enorme, né? Porque as empresas mesmo que são legais, eu semana passada passei 10 horas em reunião com eles lá. Eles falam que querem controle, mas todo mundo quer que controle o outro, não quer controle o seu. Né? E eu estou numa luta enorme, mas eu acredito sinceramente, Rodrigo, que essa semana agora, para os nossos ouvintes aqui do Geral Post, vão passar projetos muito importantes. Eu vou elencar aqui. Primeiro, vai passar o Devedor Quanto Mais, que são empresários que elegem, a dívida como o seu melhor negócio. Então, são empresários que optam por não pagar e atuam em mercados em que os impostos são muito elevados. O mercado de bebida, por exemplo, que é muito elevado o imposto. Tem empresas que são especializadas em não pagar o imposto. E aí, o que elas fazem?
elas abrem outros CNPJs e tem centenas de CPFs falsos. E elas vão abrindo CNPJs em cima de CNPJs e fazendo renegociações permanentes das dívidas, né? Então, no setor de combustível, a gente viu uma empresa só aqui do Rio de Janeiro deve mais de 26 bilhões de reais há dezenas de anos. Deve, não sei E não quanto... acontece, né? Está operando normalmente. E opera normalmente. Por quê? Porque você tem essa possibilidade de ficar abrindo novos CNPJs ligados àqueles anteriores e fazendo essa permanência, que é exatamente o cara que é o devedor quanto mais. Quem é o devedor quanto mais? O cara abre uma empresa de venda de gás, nunca pagou R$1 de imposto, só nega tudo que ganha e abre novas empresas e novas empresas e novas empresas. Tem aqui no Rio de Janeiro, só na área de cigarro, tem uma empresa que tem uma dívida de mais de 5 bilhões de reais. Que loucura. Uma empresa. Porque ela vai abrindo novas empresas e vai renegociando, empurrando. Então, eu acredito, aliás, tenho certeza que essa semana, se Deus quiser, nós vamos aprovar a lei que veio do Senado, que ficou 8 anos tramitando na casa, que acaba com o devedor quanto mais. Ou seja, o cara pode dever. O empresário está com dívida, o empresário teve um momento difícil, passou por um momento... Obviamente, toda empresa passa por dificuldade. O Estado tem que entender, o Estado tem que ter instrumentos, inclusive, para tentar recuperar a empresa, mas ele não pode ser aquele devedor que, de forma quanto mais, faz essa ação deliberada de dever. Então, nós vamos aprovar, se Deus quiser, o devedor quanto mais. Vamos aprovar uma outra coisa que parece loucura, que não era assim até hoje, é que todas as notas fiscais de combustível no Brasil sejam encaminhadas à ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo. Mas não é? Não é. É ridículo, né? Mas não é, enfim, não é, por óbvio, com interesse de sonegação, com interesse de sacanagem, com interesse de todo tipo de malvadeza. Além disso, nós estamos criminalizando e aumentando muito a pena de falsificação de combustíveis, para que a pena seja maior, porque até então a pena de falsificação de combustível era uma pena de menor poder ofensivo. Então o cara destrói teu carro, destrói tua vida, você vai fazer uma ultrapassagem, teu carro morre e você tem um acidente fatal, porque isso é possível quando você tem combustível de uma qualidade, ao acelerar o carro pode entupir e aí você tem um acidente gravíssimo e isso era considerado um crime de menor potencial ofensivo. Hoje, agora, nós vamos passar uma legislação aumentando o crime de falsificação de combustíveis, remédios e alimentação para uma pena superior a 5 anos de prisão. Porque aí o sujeito fica preso mesmo. Não é aquela coisa de menor poder ofensivo, vai lá, faz um trabalhinho social e está liberado. Então isso vai acontecer também semana que vem. E vai ser, se Deus quiser, também aprovado esse meu projeto que cria o Operador Nacional do Sistema de Combustível, que é uma instituição ligada com a ANP, que vai fazer todo o monitoramento, acompanhamento e auditoria de combustível no Brasil, informando a ANP em tempo real, online, toda a distribuição de combustível e trânsito de combustível no Brasil. Seja num duto da Petrobras, porque eu aqui, Rodrigo, eu acho inadmissível que com toda a tecnologia que nós temos, a Petrobras tem um duto vazado, um duto adulterado, e fique 6 meses sendo roubada sem que a providência seja imediata, quando hoje, com a tecnologia, com os sensores, você no mesmo segundo furou. Porque furar, vão furar sempre. Tentavam sempre fazer. Isso não tem dúvida, né? Você tem aí esses grandes... Muito grande a extensão. As tubulações da Petrobras são imensas. Passam por tudo que é lugar. Cortam o país inteiro. Tem sempre um malandro para identificar onde tem uma tubulação e ir lá e fazer um dreno. E às vezes esses drenos demoram 6 meses, 1 ano, porra. Então é uma coisa que alguém tem levado, alguém está levando, porque não é razoável que com o mundo que a gente vive, com a tecnologia que a gente tem, isso não seja verificado na hora. Tem que acender a luzinha na hora. É na hora, vazou, pum. Eu, inclusive, eu passei para a Petrobras e para a ANP, depois eu quero até você que está nos ouvindo, que está vendo aqui o Geral Pode, tem um trabalho da Águas do Rio, que é muito interessante. Ela contratou um satélite israelense que passa no Rio de Janeiro, sobre o Rio de Janeiro, a 500 quilômetros de altura. E o satélite vê, debaixo de um prédio desse, onde a gente está, a 30 metros de profundidade, se tem vazamento de água. Então, esse satélite, sozinho, lá de cima, ele já informa ao Centro de Controle Operacional qual é o tamanho do vazamento que está aqui embaixo. Ou do gato. Ou do gato que está havendo, ou de qualquer perda de água. E eles conseguiram, em 6 meses, então, recuperar 5 milhões de litros d'água,
a partir de um satélite que passa sobre o Rio de Janeiro a 500 quilômetros de altura e que passa uma vez por semana. Essa matéria está disponível Isso é muito bom. no Jornal Nacional. É só você entrar aí, você vai ver. Eu, inclusive, mandei para a ANP, mandei para as agências de água, que eles deviam contratar esse mesmo satélite para fazer o monitoramento de combustível. Porque se o cara vê água na areia... Imagina óbvio, a densidade do combustível. Óleo, álcool... Muito mais fácil. Diesel, tudo é muito mais fácil de ser identificado. Então, Falta vontade. falta vontade. Né? Então, exatamente. E aí, quem é que contratou satélite? Porra nenhuma. Ninguém contratou, foi nada. E tá lá. E aí eu entrei com uma obrigação de fazer desse meu projeto na ANP, pedindo a eles para calcular quanto custaria fazer esse sistema da ONS para a ANP fazer. Eu disse a ela, não, você faz aí, eu não quero nem fazer um instituto autônomo, não. Faz a ANP, calcula quanto é que é e tal. Há 3 anos atrás eles calcularam. E eles disseram que esse sistema ia custar algo em torno de 400 milhões de reais. Porra, e o prejuízo disso? Então, isso que eu estou dizendo. Se a gente tem um prejuízo de 62 bilhões, mesmo que custe 1 bilhão ou que custe 2 bilhões, é nada. Porque em 2 meses, em 1 ano, você pagou o sistema todo. Porque o sistema vai durar para 10 anos, vai durar para 20 anos. É. E a gente tem no Brasil, Rodrigo, as melhores e maiores empresas de tecnologia do mundo. Eu quero aqui citar, por exemplo, a ATEC, que é a empresa de tecnologia da Embraer, que toma conta de toda a malha aérea brasileira. Eu já conversei com eles sobre a possibilidade de desenvolver esse sistema. É uma bobagem. É ridículo para eles, do ponto de vista tecnológico. E não só eles, tem várias outras empresas. Tem uma empresa de São Paulo, que agora não estou me lembrando o nome dela, que foi contratada para fazer todo o monitoramento de resíduos sólidos de São Paulo. BR alguma coisa. Essa empresa foi contratada para fazer o sistema de resíduos sólidos de São Paulo. Para cada caminhão regular da Prefeitura de São Paulo, na época em que foi feito, e foi feito, inclusive, na época em que o ministro Haddad era o prefeito, haviam 40 caminhões irregulares, Rodrigo. Para cada um? Para cada caminhão que a Prefeitura estava regular, haviam 40 caminhões irregulares trabalhando. Quando essa empresa vai e assume, o que ela fez? Olha como é coisa simples, porra. Ela botou um georreferenciador no caminhão, ela botou um densímetro de peso no caminhão e ela criou uma cerca eletrônica para o caminhão. Então, o caminhão agora não pode mais ir para qualquer lugar, ele tem que ir para o destino levar aquela material de obra. Desviou, acende a luz no painel de controle e acabou, vai lá a polícia e interfere na mesma hora. Esse cara e essa empresa ganharam o prêmio da empresa de melhor sustentabilidade e engenharia sustentável do mundo, em Davos, na Suíça. Esse engenheiro, que chama Francisco, ganhou o prêmio em 2023 de melhor engenheiro de sustentabilidade do mundo, em Davos, na Suíça, porque fez um sistema que é benchmark do mundo na gestão de resíduos sólidos de São Paulo. Eu peguei e disse assim, esse sistema é exatamente o sistema que eu estou propondo para o gerenciamento de combustível. E ele é um brasileiro, numa empresa brasileira, reconhecida já tá mundial. Aqui. Entendeu? E aí eu fui no ministro Haddad e disse, ministro, por que o senhor não contrata isso, pelo amor de Deus? Não, vou fazer sim, de Júlio, boa ideia e tal. Aí fez um grupo de estudo, fez outro grupo de estudo, fez outro grupo de estudo, até hoje porra nenhuma. E eu estou lá, então, lutando com a minha lei para a gente tentar contratar uma dessas empresas ou outras quaisquer para desenvolver um sistema que prometa e que proteja você, brasileiro, eu, brasileiro, de acontecer o que aconteceu com o Bezerra. Perder um caminhão em função da qualidade de combustível de consumo. Agora, no combustível, a gente percebe que o consumidor não tem culpa, né? Na maioria das vezes, o consumidor final ele não tem culpa do combustível adulterado. Porém, falamos aí do Flamengo, falamos aí de cigarro. Aliás, particularmente falando, eu acho que o cigarro, quanto pior qualidade do cigarro paraguaio for, que matar mais rápido, para mim é melhor para o cara deixar de ser muquirana. Ah, não é não. Não, mas tudo bem. Mas é uma opinião assim. A minha questão é, até que ponto o amigo que é da educação, até que ponto a educação tem um papel num país como o Brasil para que esse mercado da pirataria não seja tão fomentado? Ótimo você a sua pergunta. Por quê? Né? Vamos fazer uma autocrítica também.
Vamos olhar para nós antes de olhar só pro bandido? Você tem toda a razão. Eu acho, Rodrigo, que você está colocando uma coisa que é absoluta verdade. Todas as pesquisas mostram que pelo menos 30% dos brasileiros, 30%, que é muita coisa, optam pela ilegalidade. É isso. Querem um caminho mais alternativo para comprar o que quer que seja. Adoram comprar uma piratariazinha, mas reclamam na hora que levam um revólver na cara, na hora que alguém assalta e acham que o remédio não está nesse contexto. Então, o que a gente precisa, e aí é muito importante que você aqui no Geral Pod, que eu lá no Congresso e que todos que estão nos ouvindo, o Brasil tem que ter uma opção pela legalidade. Então, eu tenho sempre feito essa fala, sabe? Eu acho que nós temos que convencer aos nossos concidadãos a optarmos pela legalidade. Sermos legais uns com os outros, sermos corretos uns com os outros. Aí. Porque o brasileiro adora furar uma fila, adora uma sacanagem. E isso é que tumultua o país. Então, no fundo, a gente precisa, sim, de grandes campanhas de opinião pública para lembrar ao brasileiro que ele precisa optar pela legalidade para a sua própria proteção. Isso aí. Para a proteção dos seus filhos, para a proteção do seu futuro, né? E aí eu tenho feito lá na CNI uma pregação muito grande nesse sentido. Eu acredito que a Confederação Nacional da Indústria vai entrar com uma grande campanha pela legalidade no Brasil, pela opção pelo legal, porque isso é fundamental para a gente evoluir como país. Né? A gente tem aqui no Rio de Janeiro uma situação absolutamente anômala de segurança pública. A gente tem aqui 13.800 barricadas que delimitam áreas do nosso território. Nessas áreas, o que há é terror social, não é banditismo. Isso é terror. Eu sou totalmente favorável à classificação do crime de terror. Entreguei ao ministro Lewandowski uma manifestação de que o crime de assunção territorial é um crime de terror, porque ele instala ali o tribunal do crime, ele instala ali a decisão sobre a vida daquelas pessoas e ele pode, num momento qualquer, cooptar a filha de uma pessoa qualquer, o filho de uma pessoa qualquer para o crime. Assim como ele pode abusar de uma menina, usar uma menina ou um menino e depois descartá-lo como se fosse uma mercadoria. Isso não é aceitável. A gente tem que se mobilizar fortemente contra isso, porque isso é um crime de terror. Essas pessoas, a gente tem um cálculo, é muito importante a gente falar isso aqui no Geral Pod, a gente tem um cálculo que só na Rocinha o faturamento do crime organizado é de 10 a 12 milhões por mês. Uma grande empresa. 10 a 12 milhões por mês, o que é uma mega empresa. Fatura com o quê? Fatura com cobrança adicional sobre o bujão de gás. O bujão de gás, no asfalto, ele custa R$108, lá dentro ele vai custar 130 a 140. Ele fatura sobre a cobrança dos mototaxistas. Eles cobram 100, 150 reais por semana de cada mototaxista. Eles cobram dos donos das vans 1.000 e poucos reais de cada van ou de cada ônibus para subir ali para levar as pessoas. Então você está vendo que ele cobra sobre o transporte, ele cobra sobre o abastecimento, ele cobra sobre o cigarro que entra na comunidade. Ele tem uma taxa adicional, lá só entra o cigarro que ele quer, com a taxa adicional que ele quer. Galão de água. Galão de água, enfim. E assim segue. E a área mais rentável hoje é a área do entretenimento. Onde você tem a internet, onde você tem o streaming. É ali é que há hoje... Se tem um cálculo, Rodrigo, que só no Rio de Janeiro, a área de internet e streaming legalizada fatura mais de 600 milhões ano. 600 milhões ano para financiar o bandido que nos assalta, para financiar o fuzil que nos arrebenta. Mas é o que eu estou falando, deputado. Aí a gente tá aqui, aí vocês fazem a campanha. Aí a gente fala assim, porra, todo político é vagabundo, todo deputado é ladrão, todo... E aí o cara tá com o IPTV dele lá, tá com a falsificação dele lá pra ver o jogo do Flamengo falsificado, pirata. Aí o cara tá com a camisa do Flamengo, pirata. Aí o cara tá com o cigarro dele, pirata. E aí vai pra uma campanha dessa, vai pra rede social xingar político de bandido. A gente precisa olhar pra nós mesmos. Não é possível que nós estejamos em 2025, chegando a 2026, ainda com a mesma percepção
que parece que é só um crimezinho, é só uma brincadeira. Falsificar é só uma brincadeira. Mas a gente tá falando aqui que a falsificação, o mercado da falsificação, mata. Esse do pneu eu não sabia, mas mata. E da mesma forma que a gente fomentar, comprar um serviço de streaming falsificado, como todo mundo compra, graças a Deus eu não tenho. Meu filho outro dia estava querendo, eu falei, não vou fazer. R$30 a mais, R$30 a menos que a gente faz no original, claro, não vai matar ninguém. Então você deixa de comer, tomar um açaí e a gente faz o original. Ah, porque meu amiguinho tem o IPTV lá que pega todos os caras. Não vai fazer. Mas a gente precisa se posicionar quanto a isso. Agora, não existe nenhuma forma. Isso é muito impopular, né? Mas não existe nenhuma forma também de ir na ponta. Porque o mercado de celular, por exemplo. O mercado de celular tá aí, a gente não pode andar com celular na rua. São 20 milhões de celulares roubados. 20 milhões. Mas porque tem 20 milhões de pessoas que compram. Pois é, então, mas veja bem, o que eu tenho a impressão é aquela história da opção pela legalidade. Outro dia eu estava andando na rua, eu estava pensando assim, uma coisa que eu queria muito falar para as pessoas, e eu pensei, enquanto deputado, enquanto cidadão, professor, talvez fosse muito importante lembrar para as pessoas que a gente pode vencer o crime. Eu acho, sabe, que nós todos, numa apatia coletiva, numa depressão coletiva, começamos a acreditar que é melhor a gente compactuar, aceitar, comprar uma porra dessa pirata mesmo, porque essa porra é uma bagunça que não tem jeito, e aí que se dane. Isso aí. E aí eu comecei a pensar, eu digo assim, sabe, o que muda tudo, primeiro é sonhar. Se você está aqui no Geral Podcast, é porque um dia você sonhou, um dia você pensou, um dia você imaginou o possível, e aí você correu atrás, e hoje você está aqui fazendo o sucesso que tem, 10 milhões de visualizações. Isso por quê? Porque você sonhou, você pensou, você acreditou e você fez. Então eu comecei a chamar todas as pessoas que eu tenho e falar nas minhas mídias, enfim. Gente, vamos acreditar que é possível libertar o Rio. Vamos acreditar que é possível viver no Rio sem medo. Eu fiz, inclusive, um aplicativo, Rio Sem Medo, para que todas as pessoas possam denunciar barricada, denunciar fuzil, denunciar o crime organizado, sem ter conhecimento, para ajudar o Disque Denúncia. Então, porque, sobretudo, Rodrigo, a gente tem que pensar que é possível vencer. E eu estou nessa empreitada, eu estou muito aqui hoje no Geral Podcast falando exatamente dessa questão. Vamos todos nos mobilizarmos e acreditarmos que é possível vencer o crime, porque se assim for, nós temos uma chance de vencer. Essa sociedade está deprimida, essa sociedade está apática e ela tem que sair da apatia. Aquele cidadão que não acredita que a sua vida pode mudar, ele não levanta com a disposição de ser resiliente e de trabalhar nessa mudança. Exatamente. E nós, enquanto cidadãos, enquanto homens e mulheres que queremos uma transformação, temos de convidá-los, insistir com eles. Acreditem, levantem pela manhã acreditando que vocês podem dar um novo destino à sua vida. E nisso tem que se atribuir uma autorresponsabilidade. Não pode achar que tudo é responsabilidade do prefeito, do político, do governador e você não está fazendo a sua parte. Isso aí. Então, se você fizer a sua parte, se você denunciar, se você não comprar roubo de carga, se você não comprar produto roubado, você vai estar ajudando muito a transformar uma sociedade que vai te proteger. Nós teremos menos assaltos, nós teremos menos ocorrências se você fizer a sua parte. Então eu tenho aqui trabalhado muito, Rodrigo, para que as pessoas acreditem que é possível. E eu vivo, graças a Deus, num círculo alto em que a gente tem muitos empresários que esses são os que primeiro precisam acreditar. Porque eles também já não acreditam, eles também já estão naquela do saturado, do saco cheio, não tem jeito, dane-se, e eu vou fazer aqui o meu jeito para tentar sobreviver de qualquer maneira e empurrar essa porra. Não dá para empurrar, não dá para deixar, não dá para ser assim, tem que acreditar que dá para mudar, porra. Tem que acreditar que dá para fazer diferente, que a vida não é assim, não precisa ser assim e não será assim se nós não quisermos. Vamos acreditar que o Rio de Janeiro pode ser livre, que o Rio de Janeiro pode ser um outro estado, ser a capital mundial da paz, por exemplo. E dá para fazer. Então eu estou nessa empreitada, eu tenho lutado muito para me convencer também de que é possível. Porque é óbvio que a gente também tem medo, a gente também acorda dias em que a gente não acredita que vai levar, mas o importante é que a gente seja resiliente. Vamos fazer, vamos mudar, vamos transformar. Esse Rio de Janeiro vai ser a capital da paz, um novo estado, uma nova cidade. Mas aí a gente pega, em contrapartida, a gente pega aí os nossos últimos governadores todos presos.
A gente pega o nosso atual governador, que ninguém tem nenhuma dúvida que se não for eleito senador, vai ser preso. Também é uma autocrítica que eu faço. A gente tem aqui o Poder do Rio, né? Um programa que é gravado aqui no estúdio, que é sobre política. Eu sempre falo isso no Poder do Rio. São 5 governadores presos, se eu não me engano. Agora o presidente da Alerj preso também. Todos eleitos no voto democrático, né? Todos eleitos, né? Não está na hora também... Nós temos aí um ano, está faltando menos de um ano para a eleição. Isso não precisa ser gestores, por exemplo, como o senhor. Não é preciso que a população entenda. Não é possível que a população não entenda. Porque nós estamos votando nesses caras que estão sendo presos. Mas, Rodrigo, vamos pensar aqui uma coisa, né? Você não acha que essas áreas que estão cercadas, em que esses caras estão exercendo esse poder absurdo sobre essas pessoas, eles não vão colocar pessoas na Alerj, não vão colocar pessoas na Câmara Federal, não vão colocar pessoas no Senado Federal. Mas no Executivo, não. Mas por óbvio que vão tentar, Rodrigo. Óbvio. Mas eu acho que a maioria a maioria do eleitor carioca, do eleitor fluminense, a maioria compactua com isso. Não, eu quero te dizer o seguinte, cara, eu não acho que seja a pessoa compactua por opção. Compactua porque muitas vezes não consegue vencer essa situação. Eu agora, por exemplo, se eu quiser, como político, né? Se eu quiser ir fazer campanha lá na Rocinha, eu tenho que pedir permissão a alguém. Isso aí. Você acha que eu posso subir lá em cima, sair distribuindo meu folheto, falando o que eu quiser? Não é só lá, não. Em qualquer lugar. Porque eles deixam subir quem eles acham que deve. São donos do território. Eles são donos daquele território. E isso, amigo, amiga, é gravíssimo. Nós vamos ter problemas graves durante a eleição, porque nessas áreas... E que no Rio de Janeiro somam 157 quilômetros quadrados. Olha isso. Nós temos subjugados ao crime 4 milhões e 400 mil pessoas. 4 milhões e 400 mil cidadãos. Olha isso. Que para estacionar o carro, para comprar gás, para comprar água, para comprar luz, para comprar internet, dependem da autorização de alguém. É um país. Isso é um país. Isso é um atentado contra a cidadania no Brasil. E nós, por óbvio, teremos problemas na eleição em função disso. Agora, nós estamos aqui, pelo menos, fazendo a nossa parte isso aqui aí. no Geral Pode, denunciando, chamando a atenção, porque, por óbvio, isso vai acontecer, sabe? E eu gosto de dizer o seguinte, não sou vestal, não sou mais sério que ninguém, não sou o dono da razão, mas a gente precisa refletir sobre isso, meu amigo. A gente precisa pensar que a gente, se quer uma vida diferente, a gente tem que chamar um pouco a responsabilidade para a gente mesmo e pensar em quem que a gente vai votar, o que a gente vai fazer e o que a gente vai comprar também. Não adianta querer comprar celular roubado e achar que a vida vai seguir normal, porque, por óbvio, esse para quem você pagou esse dinheiro vai assaltar de novo, vai ter volta, vai comprar outro celular roubado e acaba roubando até o teu que você comprou. E aí a gente pega daqui a 7, 8 meses, começa a campanha, daqui a 6 meses praticamente começa a campanha. Isso. E aí a gente vai ter aqui, aí a gente vai ter lá o palhaço, a gente vai ter lá o rapper, a gente vai ter lá o números, o miliciano, o amigo do miliciano, e a gente vai ter lá gente que faz projetos como esse aqui. A gente vê projetos, a gente vê lutas como essas daqui, que muitas vezes não é o que dá voto. Ah, sem dúvida. E aí a gente tem que pesar na balança muito bem na hora de... Porque assim, se for pra ver um show, se for pra ver um filme, você pode ter o teu gosto. Agora, votar, gente, voto de confiança, você dá o voto de confiança a quem passou 4 anos sem fazer nada, ao meu ver, é imperdoável. Então vamos lá. A sua última eleição, quantos votos que você conseguiu? Eu, na última eleição, tive poucos votos. Tive só 55 mil votos. Eu espero, nessa eleição, voltar. Mas sabe por quê? Porque eu votei no Bolsonaro, mas eu não sou bolsonarista. Eu sou um cara de direita. Eu também. E o meu problema é que eu não quero estar nessa coisa de ou ser Lula ou ser Bolsonaro. Eu quero construir uma nação diferente, em que você opte pela legalidade, em que você é parte da solução. E a solução não pode estar em alguém que quer determinar como você faz a política, que quer chegar para mim e dizer o que eu tenho que fazer no Congresso Nacional. Eu tenho que seguir no Congresso aquilo que eu acredito que pode fazer bem para o país. E é por isso, e eu tive uma votação menor, exatamente porque hoje você tem milhares de deputados que só vivem fazendo... É isso. É isso que eu tô falando. Fazendo isso.
Nunca fizeram uma lei. Produtor de conteúdo. Nunca fizeram nada. Não sentam lá para ler uma porra de um projeto, nada. Sabe nem assinar nada. Nem sabe como é que funciona, porque não estão lá para isso. Eles só querem subir na tribuna, se gravam, e aí você vê lá milhões de visualizações, milhões de porra qualquer, e a gente fica, obviamente, numa situação complicada. Eu estou fazendo um esforço danado para tentar aprender a mexer com isso aqui, mas sou velho, estou aqui fazendo uma luta danada. Mas é isso. E também acho, minha gente, que não é que não tenham boas pessoas também nesse mundo da internet, mas não dá para valorizar só curtida, só quem tem seguidores. Não é isso. A política é algo muito mais sério, muito mais profundo, e a gente precisa refletir sobre isso. Então, eu estou aqui numa empreitada enorme, até por isso estou vindo aqui para tentar mostrar um pouco do meu trabalho, para melhorar essa performance, que eu preciso muito melhorar, sobretudo na internet, para mostrar o meu trabalho, mostrar o que, é que a gente está fazendo, o que, é que a gente pode oferecer para as pessoas. Então, bom ter falado aí. Para fazer o quê? Para mostrar o seu trabalho. É isso. É o mínimo que a gente espera de um político, é mostrar o trabalho. É completamente diferente de prometer, de falar o que eu quero fazer. Mostrar trabalho. Quando você vai para votar, quando você vai na eleição... Eu, por exemplo, eu moro em Jacarepaguá e eu voto em Vista Alegre, que é onde eu fui criado, onde eu nasci. Por quê? Eu nunca quis mudar o título, que é uma maneira de eu voltar lá. Você quer melhorar aquele lugar. Só que eleição para prefeito, por exemplo, eu nem saio de casa mais. Eu não vou lá. Não vou. Eu gosto de votar, eu gosto desse ambiente. Mas eu não vou, porque eu não me vejo representado por ninguém. Temos agora aí, no Rio, vai ter eleição para governador. É assustador. Porque o cenário nesse momento é que a gente não tem nem candidato. Não tem nem candidato. E aí, como a gente vai... aí a gente quer ter motivação. A gente quer ver trabalho. A gente quer... O que a gente faz? Tem caminho? O otimismo da gente faz com que a gente queira... A gente tem esperança, tem fé. Mas não dá uma desesperança às vezes? Não tem dúvida nenhuma. Dá uma depressão mesmo. Não dá? As pessoas ficam assim, meu Deus do céu, isso aqui não tem mais jeito. O que a gente vai fazer no final do ano? Vou fazer o quê? Vou votar em quem? Então, por isso eu estou dizendo, meu amigo, minha amiga, não tem jeito. A vida é assim. A gente tem que ser resiliente, tem que acreditar que vai melhorar, tem que acreditar que uma parte é nossa responsabilidade e com a nossa responsabilidade a gente pode mudar o nosso futuro. A única coisa que você consegue mudar na sua vida, na vida do seu filho, é aquilo que você assume enquanto sua responsabilidade. Quanto à responsabilidade do outro, só o outro pode fazer. Então, o que eu quero lhe convidar é para assumir uma parte dessa responsabilidade para tentar mudar a sua própria vida. É todos os cursos que eu faço, desde o primeiro dia em que eu me candidatei. Não acredite que político algum vai fazer por você. Não acredite que ninguém vai melhorar a sua vida sozinho. É isso. Quem melhora a vida do cidadão, a sua vida, só quem pode melhorar é você mesmo, escolhendo corretamente, fazendo um trabalho correto e avançando. E aí quem tá falando isso é um político. Quem tá falando isso é um político que tá há 1 ano de uma eleição que tá falando isso. Não adianta, gente. Vamos pensar. Não adianta chegar aqui, agora faltando 1 ano para a eleição, e começar a propostas a oferecer, e a picanha, e o bolsa, e porque a gente não vai evoluir como sociedade. A gente não vai ter. A gente não pode apontar o dedo e fazer coisa errada. Então, assim, é muito importante esse seu posicionamento. A gente tá estourando o tempo, mas agora eu queria falar umas coisas mais leves em relação à sua figura. O Flamengo, evidentemente, vai precisar entrar rapidamente na nossa história. Qual é a tua maior lembrança de Flamengo? E, assim, é uma história, esse amor. Porque, assim, tem muita gente que acaba. Eu posso dizer que o Flamengo levou a minha vida por caminhos, a minha profissão. Eu falei antes de começar aqui. Sim. A minha profissão, eu escolhi pelo amor que eu tenho pelo Flamengo. O meu trabalho é o Flamengo. O meu filho se chama Arthur por causa do Zico. O meu outro filho se chama Theo, que quer dizer Deus, que é por causa do Zico também. Que legal. Então, assim, o Flamengo tem eu tenho uma... Talvez quem não não entenda, mas a gente tem essa importância do Flamengo. Eu queria saber, assim, o que representa o Flamengo para você? Eu já tive a oportunidade de falar disso. Para mim, o mais importante foram os momentos que eu passei com meu avô. Muito importante. Uma pessoa que eu amava profundo. Toda vez eu me lembro dele. Porque ele era louco com o negócio do Flamengo e eu adorava.
ver o jogo com ele. Então, isso para mim é o mais importante. Foi o que É o que me é a marcou melhor lembrança. sempre. É a melhor lembrança. Sempre. Isso é muito maravilhoso, né? Esse vínculo que a Eu gente acho cria no que, estádio. e vejo isso na vida das pessoas, né? Normalmente, quando você pede para alguém para falar sobre o Flamengo, vem sempre uma história de família, É. vem sempre a história de um irmão, a história de um primo. No meu caso, do meu avô, que foi uma pessoa que eu amei profundamente. O meu amor da Enfim. vida é meu avô também. E aí, tudo que eu gostava era de, quando tinha o jogo, a gente ficar e assistir junto. E volta tudo, né? Quando a gente fala, né? Pois é, até que eu estou emocionado. É muito importante isso. Eu acho assim... Eu não sabia dessa sua relação. Eu entendo muito porque a minha relação com o meu avô é a pessoa... É uma saudade ao meu avô. Porque eu tinha a minha casa foi muito difícil. Minha relação lá em casa foi muito difícil. Meu pai era um cara muito agressivo. Ontem até eu me manifestei esse negócio da agressão contra mulheres, né? Isso. Eu vivi muito essa questão em casa. Então, meu avô foi muito importante. Essa é uma referência. E esses momentos eram momentos muito felizes. Num ambiente muito ruim, complicado pra caralho, entendeu? Era o sonho, né? Era o momento... Era o alívio. Isso. Um momento muito diferente. De alegria, de comemoração, né? Diferente. E ele viu você chegar até o Flamengo, entrar no Flamengo propriamente? Sim, ele que me levou, ele era da Boca Maldita, né? Então, tem uma história... sim, claro, não, ele que fez, ele não, claro, eu ia de mão dada com ele lá, eu era pequenininho, ele ia pra Boca Maldita, eu ficava lá com ele o dia inteiro e tal. Boca Maldita, quem não conhece, é um grupo ali, um ambiente de rubro-negros tradicionais. Tem um quadro dele lá na Boca Maldita. Que fantástico. E a gente ia muito, frequentava muito. Todo sábado a gente ia de manhã lá. A tua melhor lembrança no estádio é qual? Eu acho que é a do Pet naquele gol. Eu acho que... Enfim, foi uma coisa muito forte naquele momento ali. Aquele gol... Eu não tenho explicação para aquele momento. Eu também acho que aquele momento ali, para mim, é o mais forte de todos. Eu digo... Porque foi o que eu vivi mais Você estava dentro, né? Eu estava ali, exatamente. Era uma coisa foi muito, muito marcante. Para quem viveu aquele momento aí, eu sempre falo, eu não tenho dinheiro nenhum. Mas se quiser me roubar, todas as minhas senhas estão esse número aí. Vai sendo meu e-mail, tudo isso. É isso aí. Porque é o momento... E... Sonha ser presidente do Flamengo? Eu já cheguei muito perto lá, né? Eu não presidi o Flamengo, na realidade, porque eu abri mão. Na realidade, naquela circunstância ali, eu já estava com a minha eleição pronta. Uhum. Eu sou um cara de planejamento, como eu te disse. Sim. Né? Então, eu levei muito tempo planejando a minha eleição, organizando a minha eleição, fazendo toda a preparação. E naquele momento lá, a gente estava numa situação bem difícil ali. Sim. E eu achei que eu poderia comprometer tudo que eu já tinha organizado a minha vida inteira para ir para o Congresso. E aí eu abri mão, então, e o Gilberto assumiu a presidência do clube. E eu dei uma contribuição grande no Flamengo, fiz muitas coisas que eu tenho orgulho de ter feito, enfim. Mas, por óbvio, né? Quem é que não sonha esse sonho? Eu acho que o Flamengo é uma nação do mundo, né? E eu estou feliz com o BAP lá, eu acho que o BAP vai fazer um grande trabalho. Acho que o ex-presidente também foi um grande presidente, né? Eles fizeram uma reestruturação importante, e a gente está vivendo esse momento de glória por causa disso. Lógico. Né? Mas eu, como você, e aí sempre tenho falado com o BAP lá, a gente precisa de resgatar o povão para o futebol, porque, afinal de contas, eles são a essência de tudo. A gente tinha que ter, pelo menos uma vez por mês, o estádio liberado, o evento liberado e algo que trouxesse de volta a massa para o Maracanã. Porque, como você diz, a eliminação da geral comprometeu demais essa ligação, né? E hoje é inacessível, o estádio hoje é inacessível. É inacessível, inclusive, para o cidadão de classe média. Sim. O cidadão de classe média não consegue ir ao jogo. Eu não consigo. Pois é, não consegue, porque é caro demais. Eu como político, você não pode imaginar, eu já digo, ó, não tenho ingresso. Quantidade de pedidos, né? Não tem ingresso, porque a quantidade de pedidos que eu recebo o dia inteiro, todo dia, porque as pessoas querem ir, mas não conseguem, né? Uma outra coisa que eu tenho reclamado a beça com o BAP, né, porque ele não dimensiona isso, outro dia já me deu uma esculhambação, porque toda vez eu falo com ele. As pessoas, e como eu tenho muita relação com deputados do Brasil inteiro, eles querem ir no Ninho do Urubu, porra. Os caras são da Paraíba, são do Rio Grande do Norte, são de Brasília, eles querem conhecer o centro de treinamento.
E o BAP fechou aquela porra lá. É blindado, né? E aí não pode ser assim. Eu falei, meu irmão, abre aquilo, pelo menos no dia que os jogadores não estiverem lá, permite que a gente leve as pessoas. O sonho da vida de um rubro-negro é ir lá. Coisa que pra você é normal, pra mim é normal, enfim, é o sonho da vida do cara. O cara, a vida inteira, porra. E eu tenho alguns amigos do interior do Brasil que não aceitam. Porra, Júlio, mas você não tem prestígio nenhum. Eu digo, não tem mesmo. Olha isso. Vou fazer o quê? Não consigo. E antigamente era uma coisa que eu organizava com frequência, entendeu? Não, é que nem treinar na Gávea, né? Até os sócios hoje não podem ir. É isso que eu ia dizer. Eu acho que o Flamengo se perde em alguns momentos em relação a isso. O treino na Gávea, para quem é do Rio, para quem conheceu o Flamengo, os treinos antes... Eu não quero fazer treinos sempre, mas pelo menos um approach, um treino, sei lá, um jogo na Gávea, para que o sócio, para que o cara que passa ali pague R$5 para assistir, 1 quilo de alimento para ver os jogadores. Acho que a gente precisa se reconectar com o nosso torcedor de verdade. Eu acho que ficar blindado... Claro, tem um planejamento, mas pode ser um treino recreativo, só para que tenha aquela brincadeira, aquela torcida inflamada ali. O pessoal que vem ver o jogo, o pessoal que vem de fora do Rio precisa, e a gente do Rio mesmo. Também concordo. Eu acho que a gente precisa dessa reconexão. Eu quero acreditar que o BAP está dando essa super estrutura do Flamengo, que é importante. A gente quer mesmo gastar 1 bilhão com o jogador, queremos ter o melhor time do mundo, vamos ganhar a Intercontinental, vamos ganhar o Campeonato do Mundo, se Deus quiser. Mas, e para isso precisa ter investimento, precisa ter... Mas eu acredito que em algum momento ele vai precisar refletir, porque essa reconexão tem que haver, tem que ter. A internet tudo fica guardado, né? Então nós vamos ter guardados aqui esse seu compromisso. Caso seja candidato no futuro a presidente do Flamengo, a gente vai ter uma reconexão com o torcedor do Flamengo. Não precisa ser presidente, não. Eu acho que a gente tem que ficar cobrando isso de quem está lá, que está fazendo política, que está atuando, né? Para que essa reconexão haja. Eu acho que é muito importante, né? Eu, na época que fui vice-presidente geral lá, eu comprei alguns títulos de sócio para a torcida, sabe? E isso deu um problema danado. Como né? assim? Eu comprei, porque eu achava que, porra, os caras precisavam de dar uma conectada com a torcida. Eu acho que a torcida é a alma daquela porra. Eu estava agora lá em Lima, o pessoal das torcidas organizadas atrasaram lá por causa que ficaram presos num evento lá que eles, enfim, procederam mal no caminho. No caminho. E a polícia rodoviária deu uma justa acalmada neles lá. E eles chegaram com meia hora de atraso, mais ou menos. Rapaz, quando chegou, parecia a cavalaria chegando, porque o tambor tocando, o povo cantando e eles sacudindo, muda a dinâmica do jogo, entra em campo de fato o 12º jogador, e é isso que contagia, é isso que nos fez rubro-negro, é essa energia que a gente quer fazer contar, né? Então, eu tenho nenhuma dúvida de que é muito importante essa conexão. Quando fui membro da diretoria, fazia essa aproximação permanentemente, né? Porque acho que é uma coisa que precisa ter. A gente já está aqui encerrando, mas normalmente convidado não convida, né? Mas aqui no Geral Pode, convidado convida. Então, queria que você olhasse para cá e convidasse 3 pessoas para vir bater um papo com a gente aqui. Pode ser qualquer pessoa, anônimo, famoso, rico, pobre. Bom, uma das pessoas que eu acho que ele devia convidar, porque vai ser um show, ele vem aqui, é meu irmão, adoro ele, é o Bocão, que ganhou o Samba da Vila esse ano, que é o samba mais bonito do carnaval. Porque eu, além disso, além de ser rubro-negro, eu tenho um lado portelense, que eu sou Portela de coração, já fui presidente do Conselho da Portela 2 vezes, sou membro da administração da Portela. Eu não sabia disso. O Júnior Escafura está fazendo um trabalho Júnior Escafura, lindo já falei lá. com ele já. Então, nunca eu vi queria aqui. sugerir para você trazer o Júnior Escafura, Boa. presidente da Portela. Vai fazer essa ponte? Posso fazer, claro. O Júnior Escafura está erguendo aquilo que é uma das maiores paixões da minha vida. E aí, novamente, por causa do meu avô. O meu avô era mangueira. E como eu achava que eu já tinha aquela conexão com ele, com o Flamengo, eu quis implicar com ele para a gente ter uma sacanagem entre nós. E aí eu gostava Adotou a Portela. Adotei a Portela só para implicar com ele. Seu avô tinha mais bom gosto. Ele era mangueira, enfim. E a gente se sacaneava o tempo todo, porque 21 vezes campeão somos nós, né? Portelense. Eu acho que você devia trazer o Júnior, devia trazer o Bocão, porque o Bocão, além de ser nosso emérito, grande presidente da raça rubro-negra, é um dos caras que mais entende de carnaval. Eu não sei se ele já veio. Não veio, mas é um ótimo nome. Mas o Bocão é uma figuraça. Bom de papo pra caramba. Vai fazer aqui um show, vai arrebentar Gosto dele. a boca do balão.
Enfim, eu acho que tem muita gente bacana para você Mais um, convidar. terceiro, último. Alguém da política. Eu acho que, sei lá, o próprio governador, cara. Eu acho que o governador é um cara Ele não vem, o muito governador. diferenciado, cara. Eu acho que ele mora aqui perto. É. Eu posso insistir com ele aí, porque Por eu, de favor. fato, acho que o Cláudio quebrou esse paradigma com essa operação contenção, 84% de aprovação nas comunidades. O Cláudio mostrou que as comunidades querem ser libertas. As comunidades querem liberdade, querem uma nova vida, querem um novo momento. Então, acho que o governador seria um excelente entrevistado para você. Maravilhoso. Foi um grito de socorro, né? Essa... Pelo amor de Deus, me salvem, me libertem. Eu acho que essa é a mensagem que acabou... E ele virou um popstar na internet por causa disso. Que bom, né? Você vê que ele hoje está com 2 milhões e 500 mil seguidores. Justo, merecido, porque a gente Merecido. precisava de uma resposta, né? Merecido. Eu acho que... Por isso que eu estou dizendo, eu acho que vale a pena um papo com ele aqui, porque tem boas ideias e, se Deus quiser, vai poder se candidatar e seguir essa trajetória. E, por óbvio, fazer outras operações urgentemente. Acho que, inclusive, lá São Gonçalo tem se portado muito mal no tira-barreiras. As reações têm sido péssimas, né? Você vê atirando em cima das máquinas, atirando em cima da polícia. E, nesse caso, tem que intervir, tem que meter o pau e reconquistar o território. É isso. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela forma muito verdadeira que a gente teve o papo aqui. Foi uma grande honra. Quero deixar a casa aqui aberta para os seus projetos, para os seus pares. Eu acho que aqui, esse espaço aqui do Geralpod é um espaço que a gente fala para todo o Brasil. O nosso Analytics mostra que a gente tem audiência em todo o Brasil, mas a maior parte da nossa audiência é no Rio de Janeiro. Então, é a nossa gente, é a nossa verdade. E é muito importante ter pessoas do seu tamanho mostrando... Volto a dizer o que eu disse antes, mostrando trabalho. Porque é muito fácil a gente chegar agora aí no ano da eleição e votar no bonitinho, e votar em quem a gente acha legalzinho, quem é simpatiquinho, e deixar quem trabalha, de repente, de fora. Então, se foram 55 mil amigos que levaram o amigo até Brasília, que essa próxima eleição seja ainda mais, e pode contar que a gente volte a conversar ainda durante 2026, e... Suas considerações finais. Bom, eu vou fazer aqui uma dedicatória para você. Maravilha. E, na realidade, Rodrigo, eu quero te agradecer. Como eu disse, eu estou reaprendendo, porque eu preciso aprender a lidar melhor com isso. E Conte esse com a espaço gente. aqui é muito importante para esse aprendizado, para esse avanço. E eu espero poder voltar aqui um dia, se Deus quiser, já reeleito ou em um outro momento, para a gente continuar a nossa luta pela democratização do Flamengo e da cultura do Brasil. Perfeito. Conta comigo. Valeu? Obrigado. Muito obrigado. Gente, que papo maravilhoso. Volto a dizer, a gente não recebe aqui qualquer pessoa, você sabe muito bem disso. O nome é Geralpod, mas principalmente a gente tem aqui uma máxima, né? A gente tem aqui uma ideologia em que a gente não... Eu recebo políticos de todos os lados, mas eu não recebo políticos, só políticos, tá? Eu recebo gente aqui que eu não confio, mas político, eu não recebo aqui político que eu não tenho confiança. Então, o deputado Júlio Lopes tem uma trajetória ao longo aí de muitos anos que eu acho que em 2026 espero que continue sendo um representante da gente do Rio lá em Brasília. Muito obrigado, se inscreva no canal, ative os sininhos, mande no grupo da família. Paladares, eu estava com fome há 1h20, você imagina agora, putz, eu vou chegar e vou arrasar, vou acabar com tudo. Saudações rubro-negras. Mengão hoje, né? O programa está indo ao ar quarta-feira. Mengão hoje está começando o seu caminho rumo ao E não vem com esse papinho furado, não. Rumo ao bicampeonato mundial. Intercontinental rima com aquilo, né? É o meu. É mundial. Mengão rumo ao bicampeonato mundial. Ninguém vai segurar a gente. Você imagina a gente campeão do mundo? Vai ser difícil aturar. Os franceses que se cuidam. Porra, a gente vai virar francesaço mesmo, né? Gente, obrigado e até a próxima.